Olá, eu sou a professora Sâmia. Estarei com vocês iniciando a disciplina de Fisiologia Vegetal. Essa disciplina, ela possui uma carga horária de 40 horas aulas. Então, vamos começar? Nesse primeiro momento da disciplina, eu quero apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Então, nós temos como objetivo conceituar a fisiologia vegetal, conhecendo a estrutura e o funcionamento dela. Então, nessa aula, nós veremos os conceitos iniciais e as noções gerais de fisiologia vegetal, sendo de fundamental importância o estudo e a compreensão do que será apresentado aqui, pois esse conhecimento vai ser imprescindível para o desenvolvimento das demais aulas. A fisiologia, as plantas, elas são muito importantes na natureza, tanto para a nossa sobrevivência quanto para o planeta. São dispostos de características únicas, com partes que desempenham funções diferentes, tendo diferentes partes responsáveis pela sua respiração, pela sua alimentação, pelo seu crescimento, entre outras funções. Além de serem fonte de alimento indispensável para muitos seres vivos, como nós humanos e outros animais, elas são responsáveis pela fotossíntese, que é a forma como elas se alimentam, como elas se obtêm alimento, né? E devolve o oxigênio para a atmosfera. Então, é importante salientar que as plantas, elas são diferentes umas das outras em níveis de complexidade. Com relação ao conceito e importância, nós podemos dizer que a fisiologia vegetal, ela é o ramo da botânica que se dedica ao estudo do funcionamento dos vegetais, ou seja, ela trata dos processos vitais que ocorrem na planta. Ela vai constituir-se na base fundamental do manejo geral de plantas, no manejo das plantas extensivas de lavoura, no manejo das plantas forrageiras, das plantas frutíferas, das plantas olerícolas, das plantas ornamentais, das plantas florestais e das plantas medicinais. Tem sua importância também na biotecnologia, na genética e na conservação de produtos de origem vegetal. Então, a fisiologia, ela também está relacionada com outras áreas da ciência, como a bioquímica, a geografia, a microbiologia, a física, a química. Então, nós sabemos o quê? Que desde os primórdios, o homem ele possui uma certa dependência das plantas, pois nós precisamos dos produtos desse vegetal para fabricar nossas moradias, utilizando a madeira, para nos alimentar, na fabricação de remédio, que é no caso dos fins medicinais. E essa dependência, ela se estende até hoje, né? Nós utilizamos as plantas como alimento, tanto in natura quanto processado. Não só, mesmo que você não consuma vegetal, você seja uma pessoa que gosta de consumir mais, que você consome carne, aquela carne que você consome, ela foi, ela chegou até a sua mesa ali através de processos de vegetais, seja no consumo, né, o animal que você está comendo a carne consumiu a planta in natura, ou na forma de grão, ou na forma de ração, mas ela está, a nossa alimentação, ela está ligada direta ou indiretamente com as plantas, né? Também na nossa vestimenta, utilizamos fibras das plantas para a fabricação de roupas, o combustível, né? O combustível para a nossa locomoção vem também de origem vegetal, para fins ornamentais, e hoje está sendo muito utilizado, né? A ornamentação de casas, a ornamentação até mesmo de festa com plantas. E também está sendo utilizado, né? O que está agora na moda são pessoas cuidar de planta, né? Para se distrair, para remover estresse diário. Então, as plantas, elas são bem importantes, né? E sem falar na manutenção do oxigênio no nosso planeta, que é feito por as plantas também.
Continuando aqui, agora nós estudaremos a estrutura básica das plantas, como o funcionamento geral, né? E noções iniciais sobre o crescimento e desenvolvimento. Como todos os processos fisiológicos do vegetal ocorrem nas células, nós vamos relembrar as características gerais das células. Então, aqui nós temos uma célula vegetal, né? Assim como as demais, como os outros animais, como os animais, a planta, ela é constituída por membrana, núcleo e citoplasma. Porém, ela vai apresentar também uma parede celular, que esta lhe confere maior rigidez, vai apresentar cloroplastos, ó, tá aqui o cloroplasto, que é um órgão, uma estrutura da célula que está diretamente relacionada com a fotossíntese, e vai apresentar também o vacúolo. O vacúolo é uma estrutura maior da célula vegetal. Ela está localizada exatamente aqui. Nós temos aqui essa estrutura maior, ela é o vacúolo, e ela é responsável por armazenar água e outras substâncias, outros nutrientes, e ela atua na regulação osmótica da célula. Então, nós temos aqui o citoplasma, que é toda essa parte aqui, esse líquido, nós temos o cloroplasto, nós temos o vacúolo, nós temos a membrana plasmática, certo? A parede celular, e essa camada mais grossa, mais dura, rígida, né? Como foi colocado aqui para vocês. Diante disso, nós vamos continuar nos aspectos gerais, falando um pouco sobre a estrutura básica e a característica das plantas, né? Qual é a estrutura da planta? Desde as séries iniciais, nós estudamos que as plantas, elas são formadas por, né, pelo menos a maioria das plantas, ela é constituída por raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Então, essas são as principais partes de uma planta. Essa é a estrutura básica de uma planta. Não tem como existir uma planta sem raiz, né? A raiz é uma parte fundamental na planta. Então, diante disso, irei apresentar para vocês aqui também as partes da planta com as suas respectivas funções, né? A raiz, ela serve para fixar a planta no solo, ó, tá aqui a raiz, fixar a planta no solo e absorver água e nutrientes. O caule, ó, essa parte aqui, o caule, ela serve para condução de água e nutrientes da raiz até a parte aérea, que são as folhas, são os frutos, as flores, e dos produtos da fotossíntese da parte aérea para as raízes. Então, os produtos que são realizados, né, as reações que são realizadas aqui, os produtos dessas reações, elas vão ser levadas de volta para a raiz através do caule. A folha. A folha é aquela velha historinha, ela serve para fazer a respiração da planta, mas de forma técnica, nós iremos dizer que a folha realiza a fotossíntese e a transpiração da planta. A flor, ela serve para a reprodução da planta. O fruto, ele vai servir para proteger a semente e armazenar nutrientes. Então, os nutrientes que são produzidos, né, através dos compostos aqui na planta, eles vão ser armazenados lá no fruto. E a semente, ela serve como propagação da planta. Então, continuando com os nossos aspectos gerais, de acordo com essas duas autoras, elas pontuaram algumas características para as plantas. Elas disseram que as plantas, por apresentarem clorofila, que são pigmentos de cor verde, né? Se é de cor verde, onde que nós vamos encontrar? Nas folhas, certo? São coletoras de energia solar, que é colhida e convertida em energia química. Essa energia química é chamada de fotossíntese. Então, isso quer dizer que a fotossíntese ela é feita
por organismos clorofilados, né? Na presença da luz, no caso aqui, a luz solar. Elas pontuaram ainda como característica que, com exceção de algumas células reprodutivas, no caso o pólen, as plantas elas são imóveis, característica substituída pela sua capacidade de crescerem a partir de recursos essenciais, como a luz, a água e os nutrientes. Então, por não poderem se mover, se locomover, se movimentar, né, as plantas elas conseguem crescer através de nutrientes que elas retiram do meio ambiente em que elas estão inseridas. Essas duas autoras pontuaram ainda que as plantas terrestres elas são reforçadas para poder suportar o peso de uma grande massa que busca luz e contra a força da gravidade. Colocaram ainda que as plantas terrestres perdem água continuamente através do processo de transpiração, mas elas apresentam mecanismos que evitam a dessecação. Então, as plantas, elas possuem o poder de regular a sua entrada e saída de água, né? Evitando assim com que elas sofram a dessecação. E por último, elas colocaram que as plantas terrestres, elas apresentam mecanismos capazes de levar água e nutrientes do solo até os órgãos fotossintéticos, que são as folhas, lembram? E é onde está a maior concentração de clorofila, porque a fotossíntese ela é realizada em organismos clorofilados. Então, quais são os órgãos fotossintéticos? No caso das plantas, são as folhas, né? É o principal órgão fotossintético. E de crescimento, bem como de transportar os produtos da fotossíntese, né? O resultado da fotossíntese, até os órgãos e tecidos que não realizam a fotossíntese, ou seja, que tem pouca quantidade de clorofila. Ainda sobre os aspectos gerais das plantas, também é fundamental considerarmos que os vegetais são classificados como seres vivos autotróficos. O que seria isso? Eles apresentam a capacidade de produzir a própria energia necessária para a sua manutenção, né? Quando estudamos em séries iniciais, nós vemos que as plantas são seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Mas, nos termos técnicos, nós vamos dizer que eles são seres vivos autotróficos, ou seja, eles produzem a própria energia necessária para a sua sobrevivência. E essa produção, ela ocorre a partir da energia solar, a partir do sol. Não existe fotossíntese sem a luz solar, cujo fenômeno denomina-se fotossíntese. Então, é importante também sabermos que a energia necessária para os processos biológicos dos seres vivos é chamada de ATP. Esse nome é dado à molécula que armazena a energia. Sobre o funcionamento geral de uma planta, né? Nós sabemos que a planta ela desenvolve diversos processos vitais, entre os quais nós vamos destacar agora a fotossíntese e a respiração, certo? Então, a fotossíntese e a respiração, elas são dois processos que apresentam uma forte relação, uma forte ligação, pois as duas envolvem o mesmo número de moléculas. A fotossíntese, ela é o processo pelo qual as plantas sintetizam compostos orgânicos, no caso vai ser a glicose, a partir de substâncias simples, ou seja, substâncias inorgânicas, utilizando a luz solar. Já a respiração, ela é o processo de obtenção de energia a partir da degradação dos compostos orgânicos, como a glicose. Então, nós temos aqui uma fórmula geral, né, da fotossíntese,
Já falei para vocês que a fotossíntese ela irá ocorrer nos tecidos clorofilados, no caso nas folhas, na presença da luz solar. Então, vamos lá. Basicamente, vai ser o quê? O gás carbônico, que é o CO2, está aqui, necessário para a fotossíntese. Ele é capturado, ele é obtido da atmosfera, né? Enquanto que a água, ela vai ser obtida do solo através das raízes, né? Então, a partir daí, vai haver uma reação com a luz solar, né? Na presença da luz solar, nos tecidos clorofilados, nas folhas, vai haver uma reação e vai formar esse composto aqui, que é o C6H12O6, mais o oxigênio. Então, vai formar a glicose mais o oxigênio. Formando a glicose mais o oxigênio, nós vamos ter aqui os compostos orgânicos obtidos a partir da fotossíntese, são denominados de fotossimilados. Então, nós temos aqui a glicose, ela vai ser um produto chamado fotossimilado, certo? Porque é um produto resultante da reação da luz solar com alguns compostos simples inorgânicos, um capturado da atmosfera, que é o gás carbônico, o outro obtido pela planta através das raízes, que é a água. Na presença da luz solar vai formar a glicose, e a glicose é chamada de um produto fotossimilado. Então, essa glicose, ela vai ser redistribuída na planta, né? Ela vai ser direcionada para as raízes, para os tecidos de crescimento e para os órgãos de armazenamento. Quais são esses órgãos? Os frutos, os bulbos e os colmos. Então, como se dá o movimento dessas substâncias na planta, né? Desses compostos fotossimilados na planta? Ela vai ocorrer de duas maneiras. Vai ocorrer através do simplasto, né? Que ocorre através do floema ou dos vasos liberianos, é responsável pelo transporte lateral e ascendente dos fotossimilados. Também pode ser compreendido como o movimento dos fotossimilados pelo interior da célula, atravessando as membranas. E o outro movimento seria o apoplasto, certo? A outra maneira de movimento desses fotossimilados seria o apoplasto, que é o quê? Ele ocorre através do xilema, ou vasos lenhosos, e é responsável pelo transporte ascendente de substâncias inorgânicas, que são a água e os nutrientes, que eles são absorvidos por quem? Pelas raízes. Nesse tipo de transporte, os solutos não entram nas células, eles não vão adentrar no interior das células, não vão atravessar a membrana, né? Durante o seu movimento, sendo transportados por espaços existentes entre as paredes celulares. Então, o simplasto e o apoplasto, nas plantas, né? Podemos resumir que, nas plantas, a solução de água e sais minerais constitui a seiva bruta, transportada pelo xilema, né? Pelo xilema, o xilema está ligado diretamente com o movimento, com a maneira apoplasto. Essa solução ela vai penetrar pelas extremidades das raízes, né? Lembra? Eu falei que as raízes vão absorver a água e alguns outros componentes necessários para a planta. Então, essa solução ela vai penetrar pelas extremidades das raízes, especialmente nas regiões onde é absorvente, onde as paredes das células apresentam uma ampla permeabilidade. Após a passagem para o centro da raiz, esse deslocamento pode ocorrer por meio de espaços externos da membrana, ou seja, ela não vai entrar na membrana, no interior da célula, né? Que forma o apoplasto. Ou pelo citoplasma,
que são células da epiderme e do córtex, que constitui o simplasto. Então, esse deslocamento, ele ocorre fora da membrana celular, ele é o haploplasto, certo? Se for dentro da membrana celular, ele é o simplasto. Então, lembre-se, simplasto está ligado ao floema no interior da célula e o apoplasto, ele está ligado ao xilema, né? E consiste no sistema de absorção que abrange os espaços externos às membranas plasmáticas das células. Nesse sentido, o deslocamento da solução aquosa, ela vai passar, nesse sentido, o deslocamento da solução aquosa de nutrientes, ela não vai passar para a membrana, ela vai ficar ali do lado de fora, e não vai haver nenhum gasto de energia. E o simplasto também, pessoal, é importante saber que ele está associado ao conteúdo intracelular. Neste processo, a seiva bruta se movimenta pelos interiores das células por tubos citoplasmáticos que são responsáveis pelo contato direto entre o citoplasma das células. Então, nós temos um esquema aqui que nós vamos poder compreender melhor um pouco do simplasto e do apoplasto. Então, nós lembramos que, vamos lá, a seiva bruta, né, que ela é absorvida pelas raízes. O que seria essa seiva bruta? É a água e os sais minerais. Ela vai através do xilema, que está presente no caule, vai ser redistribuído para a planta, vai chegar até os tecidos, as estruturas, né, que são clorofiladas, no caso, as folhas, onde vai ocorrer na presença da luz solar, não esqueçam disso, vai ocorrer na presença da luz solar a fotossíntese, certo? Com o CO2, que é o gás carbônico capturado da atmosfera, o H2O, que é a água que vem aqui do solo, vai ocorrer na presença da luz e vai ser feito a fotossíntese. Qual é o resultado da fotossíntese? Os compostos fotossimilados, no caso, a glicose. Essa glicose, ela vai ser redirecionada novamente através do floema, né? Porque já é uma seiva elaborada, já foi trabalhado, já foi sintetizado os compostos que a planta absorveu, aquele composto bruto, e foi transformado em um novo produto fotossimilado. Então, vai ser redirecionada através do floema, essa seiva elaborada, vai ser redirecionada para toda a planta, fornecendo assim a sua manutenção necessária para a sobrevivência. Agora, nós iremos ver sobre os aspectos gerais sobre o crescimento e o desenvolvimento, certo? O crescimento vegetal, ele pode ser conceituado como um processo irreversível de aumento da matéria seca. Para que ocorra o crescimento, é necessário que a taxa da fotossíntese seja maior do que a taxa de respiração. Então, a energia produzida pela planta tem que ser maior do que a sua energia gasta para que ela possua um bom crescimento vegetal. O desenvolvimento vegetal, ele é caracterizado como processo de crescimento em que a planta passa pelas suas diversas fases fenológicas. Então, aqui nós temos o esquema, né, do ciclo do desenvolvimento. O ciclo do desenvolvimento da planta, ele vai ser o quê? Ele vai ser a germinação, o crescimento vegetativo, o florescimento, vai ocorrer a frutificação, a formação da semente e, por último, a senescência, que é tido como o envelhecimento da planta.
As fases do desenvolvimento vegetal e os diferentes órgãos crescem de acordo com determinadas substâncias químicas, que são denominadas de fitohormônios ou hormônios vegetais. Os principais fitohormônios ou hormônios vegetais que são conhecidos são as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o etileno e o ácido abscísico. Então, esses fitohormônios, eles vão atuar, né, em algumas fases do desenvolvimento vegetativo, né, que isso nós vamos estudar em outro momento da nossa disciplina. Então, diante disso, nós vamos ter aqui dois tipos de controle de desenvolvimento vegetal. Nós vamos ter o controle fisiológico ou controle interno, que ele está diretamente ligado aos fitohormônios, por isso que ele é fisiológico, por isso que ele é interno, pois esse desenvolvimento ele está ligado diretamente com compostos que são internos das plantas. Então, basicamente vai ser isso, a aplicação dos hormônios vegetais vai promover, inibir ou induzir florescimento, o enraizamento, o amadurecimento de frutos, quebra de dormência de uma semente para que a planta possa germinar. Então, é por isso que é um controle interno, porque vai ser feito as fases fenológicas, o desenvolvimento vegetativo vai ocorrer de acordo com a indução por hormônios, pelos hormônios vegetais. As condições climáticas, como a temperatura, os gases, a luz, o solo, né? A água, os fatores ambientais, eles são chamados de controle interno. Então, quando houver o crescimento vegetativo que é induzido através da quantidade de água disponível no solo, do tipo de solo, da temperatura, dos gases e da luz, esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento que ocorre de acordo com o controle ambiental ou controle externo, ele está externo à planta, né? Ele não depende da planta. Assim, nós vamos falar um pouco também com relação sobre os aspectos gerais do desenvolvimento das plantas com relação à duração do ciclo de desenvolvimento. Elas são classificadas de acordo com o ciclo, com a duração do ciclo de desenvolvimento das plantas. Elas podem ser classificadas em plantas anuais, plantas bienais, plantas permanentes. As plantas anuais, por sua vez, elas vão se classificar também em monocárpicas, assim como as plantas bienais. As plantas permanentes, elas vão ser classificadas, elas podem ser decíduas e perenes ou sempre verdes. As anuais, elas completam o ciclo em menos de um ano. As bienais, elas completam o ciclo em menos de 2 anos e em mais de um ano. E as permanentes, elas vão ter um ciclo superior a 2 anos, né? Então, aqui temos as plantas bienais e as plantas anuais, que são classificadas como monocárpicas, né? Por quê? Porque elas produzem frutos apenas uma vez, né? E elas morrem, ali acaba o seu ciclo. Já as plantas permanentes, elas vão ser classificadas em policárpicas. E elas geralmente, por quê? Porque elas geralmente produzem sementes, como é o caso de algumas frutíferas. Essas plantas permanentes, por sua vez, elas também podem ser classificadas quanto ao comportamento das suas folhas no outono e inverno. Então, se elas são decíduas, né? Se as suas folhas no outono ou inverno caírem, se elas perderem as suas folhas. E elas são sempre verdes ou perenes se essas folhas se manterem no outono ou inverno. Portanto, pessoal, vamos recapitular aqui o que nós vimos até agora
na nossa disciplina. Então, nesse primeiro momento, nós estudamos o quê? O conceito e a importância da fisiologia vegetal, né? Pontuamos aí sobre os aspectos básicos e fundamentais no entendimento dessa disciplina. Nós relembramos as partes principais de uma planta, né? Apresentamos o funcionamento geral dela e também os aspectos estudados sobre as diferenças entre o crescimento e o desenvolvimento vegetal, né? E como podemos inferir neles, e algumas classificações das plantas quanto a estes conceitos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima. Aqui nós temos as nossas referências, ó, que foi utilizado na produção do nosso material.